Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmão, nós estaremos dando continuidade à nossa série Administrando a Vida. E hoje nós vamos estar falando sobre administrar a oração. E antes de entrarmos nessa reflexão, eu quero lembrá-los que administrar é o ato de gerenciar recursos e pessoas. E que uma boa administração é aquela que alcança seus objetivos, sem desperdiçar seus recursos materiais ou humanos. Este conceito da administração é o conceito bíblico que nós chamamos de mordomia. O mordomo é aquele que cuida da administração dos bens de seu senhor. E neste mês nós estamos olhando para Cristo e buscando nele o modelo para administrarmos bem a vida e para nos tornarmos bons mordomos. Se pretendemos ter uma vida bem administrada, com o fim de glorificarmos a Deus, precisamos cultivar uma vida de oração. Como Cristo cultivou. Mas precisamos orar alinhados com Deus. Portanto, nada melhor do que orarmos a partir do modelo de oração ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o modelo do Pai Nosso. Então eu quero convidar vocês, nesta noite, a ler comigo o texto que se encontra em Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, nós estamos diante, eu acredito que a oração mais extraordinária que existe. A oração que foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esta oração, ela já foi ensinada a partir de uma perspectiva muito subjetiva, bem pessoal. Essa oração já foi ensinada a partir de uma perspectiva social. Esta oração já foi usada, estudada, trabalhada, das mais diversas formas. Existem diversos livros sobre esta oração. E é um grande desafio falar de oração. Parece muito simples, mas não é. E quando nós nos deparamos com esta oração que Jesus nos ensina, nós vamos perceber que, embora as palavras dela pareçam tão simples, mas há muita profundidade por trás desta oração. Bom, para que nós possamos, então, olhar para esta oração e aprender por meio dela, nós vamos dividir este texto em 9 partes. Conforme vocês podem ver aí, na tela, nós vamos fazer uma divisão desta oração. A primeira parte que nós vamos destacar é a orientação que Jesus dá antes, propriamente, de iniciarmos a oração. Porque esta primeira parte que Jesus oferece é uma orientação
para que nós possamos seguir por um caminho seguro ao orarmos. Portanto, nós vamos olhar agora para este caminho a ser seguido. Jesus diz assim: vocês orem assim. Então, todo discípulo deve seguir este modelo que Jesus vai apresentar. Todo discípulo precisa, então, começar a orar a partir desta jornada, desta trilha que deve ser percorrida. E acho interessante que o fato desta oração se chamar Pai Nosso. Ela se chama Pai Nosso porque ela começa com a expressão Pai Nosso. Mas eu, se pudesse, a chamaria a oração do discípulo. Porque, de fato, é a oração que Jesus ensina para os seus discípulos fazerem. Todos nós, discípulos de Cristo, deveríamos seguir este modelo. Esta é a palavra de Jesus: vocês orem assim. E quando Jesus diz vocês orem assim, Ele não está pensando em uma oração para ser repetida ou decorada, mas em um modelo litúrgico para se orar. A proposta de Jesus é que nós tenhamos um caminho orientador para as nossas orações. E este caminho proposto por Jesus evitará fazermos orações repetitivas e desconectadas da vontade de Deus, e orações sem vida. Ao dizer vocês orem assim, Jesus também deixa claro que a oração deve fazer parte de nossas vidas. A oração é de extrema importância na vida do discípulo. Quando iniciamos a nossa série Como Cristo, nós falamos sobre a oração. E nós falamos naquela ocasião sobre 3 razões para se orar. E apresentamos as seguintes razões para se orar. A primeira razão para se orar: a oração torna real a experiência da presença de Deus. A segunda razão: a oração autentica a nossa humanidade. E a terceira razão é que a oração é o veículo promotor de uma vida vitoriosa. Se você deseja saber mais a respeito dessas 3 razões, então eu incentivo você a ouvir esta mensagem, 3 razões para se orar. Entre em nosso canal, lá no YouTube, e você vai encontrar esta mensagem lá. Nós aqui hoje vamos prosseguir na nossa trilha agora, ensinada por Jesus, nesta oração chamada Pai Nosso, a qual, como eu disse, eu chamaria de a oração do discípulo. Então, vamos caminhar. Jesus nos diz, orem assim. Então, a segunda parte é o início da oração propriamente dita, através da expressão Pai Nosso. Nessas palavras, Pai Nosso, nós temos 2 lições. A primeira lição é que a oração é um chamado à intimidade. Veja lá, né? Nós estamos agora na nossa primeira... Como é que eu vou chamar aí? Nosso primeiro quadrado. Nossa primeira pedra, né? Da nossa jornada na oração. Nessa primeira parte, nós entramos, invocamos nosso Pai, Pai Nosso. E ao fazermos isso, nós aprendemos com Jesus que a oração é um chamado à intimidade. Ao chamarmos Deus de Pai, estamos falando de intimidade, de pertencimento a uma família. Jesus está nos ensinando a nos relacionarmos com Deus, com o coração.
e não de forma religiosa, sem sentimentos, pelo Deus a quem oramos. Deus não deseja ouvir orações vazias de vida e de fé. Somos chamados a olharmos para Deus como Pai. E podemos chamá-lo assim, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo é feito filho de Deus. A oração é um ato de um discípulo. A oração, ela é um ato daquele que reconhece Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, enviado do Pai. E a este que reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador, o enviado do Pai, Deus deu-lhe o poder de ser feito filho. Então, ele ora agora a Deus chamando de Pai. Porque agora ele pertence à família de Deus. Porque agora esse discípulo possui uma intimidade familiar. Algumas pessoas, elas se preocupam com a ética da oração. Como devorar? Algumas vezes me perguntam isso. O problema na oração, ela não está na sua estética. Não importa como você se apresenta a Deus. Se de joelhos, deitado, sentado, em pé. Não importa se faz uso de palavras difíceis ou fáceis. Não importa o horário, se de madrugada, manhã ou noite, tarde. Não importa o lugar, se é no carro, se no ventre de um peixe, na cova com os leões, se numa cruz pregado, ou se dentro de um templo. O que torna a sua oração agradável a Deus é o nível de intimidade que você tem com Ele. Intimidade não é falta de reverência. Pelo contrário, intimidade é a consciência de quem Deus é de fato e de como Ele quer se relacionar conosco. A palavra de Deus diz do salmista que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A segunda lição que nós aprendemos através destas palavras, Pai Nosso, quando Jesus nos convoca, quando Jesus nos ensina a olhar para Deus e chamá-lo de Pai Nosso, a segunda lição que está aqui é que nós não somos filhos únicos. A família de Deus é muito grande. E quando nós chamamos Deus Pai Nosso, nós estamos verbalizando essa realidade de que somos uma multidão de filhos. Portanto, a nossa relação com Deus, ela deve ser pautada no desejo do bem comum a todos os filhos. E não girar em torno dos nossos desejos pessoais. Devemos orar não nos compreendendo como centro do mundo, mas como um dos filhos de Deus que está neste mundo para ser sal e luz. Não sou o único filho a quem o Pai busca ouvir. Imagina a oração dos mais diversos filhos do Pai. Mas uma vez que nós compreendemos que Deus é nosso Pai, que devemos ter então essa intimidade, que somos agora pertencentes à sua família, entendemos que somos um dos muitos filhos, não somos o filho único. Jesus nos chama para dar mais um passo. E aí nós vamos agora então para a casa lá de número 3, que estás nos céus. Agora então eu entendo que Deus é Pai, meu Pai, é o nosso Pai. E aí eu sou lançado. Jesus nos arremete a lidarmos com a vida além da perspectiva terrena. Porque agora eu olho para o
Pai que está nos céus. Somos transportados aos céus para iniciarmos a nossa intercessão. Então me vejo como filho de Deus, mas Deus que estás nos céus. É evidente que a afirmação de que nosso Pai está no céu por Jesus nos dá direção, nos aponta um local para olharmos, nos apresenta um lugar de referência para que possamos nos encontrar com Deus. Jesus não está falando de um lugar geográfico, dentro do nosso mapa mundi, ou de um lugar geográfico no universo. Ele não está especificando que Deus se encontra em alguma dessas estrelas do universo, não é isso, mas de um reconhecimento de que o Pai governa sobre tudo. Porque céu é todo lugar onde o reinado de Deus é vivenciado. Portanto, quando eu olho para o céu, me vejo submisso a Deus. Então, quando eu olho para o Pai, o nosso Pai, que estás nos céus, eu me vejo pequeno diante sua glória e sua grandeza. Eu me vejo como um homem terreno diante daquele que possui todo o poder e governo. Ele está nos céus governando, Ele está nos céus reinando. E a partir do momento que eu me vejo submisso ao Pai que está nos céus, a minha vida é afetada por inteira. A dimensão terrena, ética e espiritual são agora vividas a partir dos valores e princípios celestiais. Como diz o apóstolo Paulo em sua carta, eu não olho mais para as coisas terrenas, mas os meus olhos estão fitos nos céus. Eu vivo para as coisas celestiais. A minha oração também é afetada pela amplitude da dimensão celestial. E é neste sentido que tudo que eu pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele me concederá. Por quê? Porque a minha oração, ela já não é feita mais de baixo para cima. Ela é feita de cima para baixo. Eu não oro mais olhando a partir da minha perspectiva, mas eu oro agora olhando a partir da perspectiva do Pai que estás nos céus. E então, faz sentido agora nós olharmos para o nosso próximo passo nessa jornada de oração. Santificado seja o teu nome. Uma vez que nós fomos lançados em oração, nós somos lançados a olharmos a história a partir dos céus e não da terra, nós somos conduzidos à primeira petição. Santificado seja o teu nome. E observe que essa petição não tem nada a ver conosco, mas com Deus. Porque os meus olhos já não estão fitos em mim mesmo. Eu já não estou orando a partir de mim, mas eu estou orando a partir do Deus Pai que estás nos céus, e com Ele agora eu me vejo. E aí eu olho para este mundo imenso, eu olho para o planeta Terra, eu olho para as nações, eu olho para tudo que se passa no mundo, e a minha petição se une ao desejo de Deus Pai: santificado seja o teu nome. O que Jesus está nos ensinando é que devemos orar por Deus e não para Deus. Orar por Deus é abrir mão de nossa própria vontade e orar para que a vontade dele se estabeleça. É orar para que o nome dele seja engrandecido em todas as nações, em todas as terras, em todas as línguas. É orar para que o Espírito do Senhor desça sobre a terra e enche este lugar com a sua glória. Agora, orar para Deus
é ficar buscando favores de Deus para si mesmo. É a perspectiva de quem ora de baixo para cima, em vez de orar de cima para baixo. A intercessão é, na verdade, a oração por Deus. A oração intercessória, ela acontece quando oramos pela edificação da igreja de Cristo, pelo estabelecimento do reino de Deus no mundo, e não pelo estabelecimento do meu reino. A quinta parte de nossa reflexão é a expressão: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus, ao nos ensinar a pedir pela vinda do reino de Deus, evidentemente pensava no estabelecimento do reino sobre todos os governos humanos. Jesus está pensando em algo que vai além do governo sobre um indivíduo. Essa oração não trata do governo de Deus sobre mim ou sobre você, mas do domínio de Deus sobre todas as nações, estados e instituições. Essa oração trata da segunda vinda de Jesus ao mundo. Quando esse tempo chegar, o reino de Deus se estabelecerá para sempre, e a vontade de Deus, desde o início da criação, se cumprirá, trazendo cura à humanidade e a toda sua criação. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus só vai estabelecer na terra, segundo a própria palavra nos ensina, quando Jesus Cristo vier e reinar definitivamente sobre toda a terra. Quando Cristo vier e derrotar o anticristo. Portanto, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando a perspectiva, mais uma vez, de Deus dos céus, que deseja que seu reino finalmente se estabeleça para todo sempre, toda eternidade. Entretanto, nós sempre oramos a partir dos nossos probleminhas pessoais. A gente não consegue passar da unha encravada. A gente não consegue orar além da dor de cabeça. A gente não consegue orar além dessa dimensão terrena tão pequena e passageira. A oração do Pai Nosso é um ensino que nos leva a outra dimensão de oração, a outra dimensão de vida. Portanto, nós não devemos ficar orando pelo estabelecimento do nosso reino. É o que mais se faz nas igrejas. Nossas orações são quase sempre direcionadas ao estabelecimento dos nossos sonhos pessoais, dos nossos anseios particulares. Precisamos mudar urgentemente esta nossa postura. Ela não manifesta a verdade contida no ensino de Jesus aos seus discípulos. Nós somos chamados para morrer, para nos renunciar, para abrir mão de nós. Entretanto, nossas orações são sempre a respeito de nós, das nossas vontades, do nosso desejo. Eu preciso disso, eu quero aquilo, ora porque meu filho, ora minha filha. Ora, nós não conseguimos olhar além disso. E a oração do Pai Nosso é um chamado para você entender que o teu Pai está nos céus e que Ele tem todo o governo. Eu ore para que o governo dele se estabeleça sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todos os reinos. Ore além de si mesmo. E olha, entenda uma coisa, quando o governo de Deus se estabelecer sobre todos os reinos e nações, você será abençoado. A vitória almejada virá sobre você. Nós precisamos mudar urgentemente nossa postura. Nós precisamos ter consciência que a nossa pátria não é essa. Não é aqui. É que hoje nós não temos mais cristãos sendo jogados entre os leões.
E nós começamos a gostar muito desse mundo. Amá-lo, né? No fundo, é tão confortável aqui. Cuidado. A oração do Pai Nosso, se você quer fazer esta oração, ela não tem nada a ver com o que a gente tem feito. O desafio nessa oração, para nós, é que a gente precisa se ver também como a resposta de Deus para a implantação do seu reino. Porque quando eu oro, Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, eu preciso me deixar ser instrumento para que isto aconteça. Eu não posso dizer, venha o teu reino, Senhor, faça a tua vontade, se eu primeiramente não estiver disposto, né, a me render a este reino. Nós precisamos orar para que as nações se rendam aos pés de Jesus. Agora é interessante que no próximo passo desta oração, dá-nos o pão nosso de cada dia. Até este momento, nós estávamos olhando, a partir do olhar do céu, sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, sobre todos os seres humanos de maneira geral. Mas agora, eu compreendo que Jesus nos faz olhar para nós cristãos, tanto na nossa individualidade, mas também na nossa vida coletiva, né? E eu entendo isso porque Jesus diz, dá-nos o pão nosso cada dia, e isso está amarrado à próxima, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, o que mostra que ele está falando àqueles que creram, que receberam a graça, porque estes que receberam devem perdoar, assim como foram perdoados. Então, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, é uma palavra agora para nós cristãos. Jesus traz agora para nós, para dentro da igreja, esse pedido, essa petição. E aí eu aprendo 3 coisas que Jesus está querendo dizer através, dá-nos o pão nosso de cada dia. A primeira é que nós podemos pedir o pão nosso. Nós não podemos pedir o que quisermos. Jesus está nos ensinando a pedirmos o pão nosso. Ele está nos estimulando a pedir o que necessitamos. Ele está nos estimulando a pedir o que é essencial. O pão nosso não pode ser desmembrado dos ensinos anteriores apresentados nesta oração. Ele está nos ensinando a pedir pelo pão e não pelo caviar. Ultimamente parece que os cristãos estão querendo pedir pelo caviar. Por coisas que não são realmente essenciais, fundamentais. A segunda coisa que aprendo aqui é que Jesus diz que devemos pedir o pão nosso de cada dia. Não devo pedir o pão nosso da semana. Eu não devo pedir o pão nosso do mês, do ano. Jesus está nos ensinando a suplicar pelas necessidades essenciais cotidianamente. Todos os dias. O que ele está dizendo é que nós precisamos nos relacionar com o Pai que está nos céus todos os dias e vivermos todos os dias na dependência do Pai que está nos céus, reinando soberano sobre todas as nações, sobre todo o governo. E na medida que eu vivo nessa dependência, e eu clamo para que o nome do Pai seja santificado sobre toda a terra, sobre todas as coisas, e oro desejoso que o reino dele se estabeleça, que ele venha, Maranata, vem Jesus. Eu vou pedindo a Ele aquilo que é essencial para a minha sobrevivência a cada dia, mantendo assim uma submissão, uma vida aos pés dEle.
Se eu pedir caviar, se eu ficar pedindo além do que realmente é essencial para o meu viver, eu corro o risco de me tornar insensível ao próprio Deus. Por isso que o sábio, né, nos ensina a pedir somente aquilo que eu preciso, né? Não me dê mais, Senhor, para que eu não te esqueça. Além de que eu posso começar a amar aquilo que não devo. A palavra de Deus nos diz lá, quando Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo, ele diz a Timóteo, escrevendo a carta, que aqueles que desejaram ficar ricos sofriam a tentação de cair. Porque o dinheiro, ele tem o poder de conquistar nossos corações. Por isso o dinheiro recebe o nome de mamão. Mas nós vamos falar de dinheiro em outra oportunidade. A terceira lição que a gente precisa compreender é que o pão é nosso. Então você deve pedir o essencial, você não deve pedir demasiadamente, mas aquilo que você precisa de fato para o seu dia a dia, manter-se nessa submissão, nessa dependência com Deus, porque isso é saudável para nós mesmos, para o nosso espírito, e você deve pedir entendendo que o pão é nosso. Não é meu somente, não é teu somente. Uma oração precisa ser feita com os olhos bem atentos ao nosso próximo. Porque ao fazê-la, nos tornamos mordomos, responsáveis dos bens de Deus. E ela coloca então em choque o necessário, o pão de cada dia, em meio a tantas necessidades irreais, criadas pelo espírito consumista. Ela pede por justiça essa oração. É fruto da conversão do meu para o nosso. E eu me vejo como um dos muitos filhos de Deus, pronto a dividir com os meus irmãos aquilo que o Pai tem confiado a mim. Essa trilha de oração nos leva à sétima parte, onde nos deparamos com a expressão: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus nos ensina que ao orarmos devemos confessar nossos pecados e perdoarmos aqueles que nos ofenderam. E, sem dúvida, esta é a petição mais desafiadora dentro da oração do Pai Nosso. E também é que exige de nós uma reflexão mais cuidadosa, pois ela mexe com as nossas feridas mais profundas. E observe que o texto diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. O texto não diz, perdoa as nossas dívidas, assim como iremos perdoar. O texto se encontra no passado. Quando eu faço esta oração, eu já assumi diante de Deus a minha responsabilidade pelo perdão. Veja só que não é uma coisa que eu estou negociando. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Não existe negócio, vou perdoar, eu não estou sentindo para perdoar. Me perdoa, Senhor, assim como eu já decidi perdoar aqueles que também me feriram. E é interessante, por quê? Porque nós somos muitos filhos. Muitos filhos se ferem, não é? Quem aqui é pai, mãe, que tem mais de 2 filhos, sabe disso, né? Os filhos de vez em quando vão lá, todo mundo, né, briga pelo mesmo brinquedinho, briga pelo bife maior, briga por um monte de coisa. E precisam sempre se perdoar, se corrigir. E o Pai já está nos ensinando a viver desta forma, porque a gente se fere. Então aprenda já, perdoa, perdoa. Porque ser cristão é viver relacionamentos saudáveis. Ser cristão é viver em unidade com todo aquele que crê em Cristo. Então você não pode viver brigado com seu irmão. Isso não existe.
Você não pode fazer essa oração se você estiver assim. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Não, mas eu não perdoo. Não pode. Não existe essa possibilidade para Deus. Não existe. É inegociável o perdão para Deus. É isso que Jesus está mostrando. Então você já tem que ter atitude de perdoar. Aquele que conhece a graça de Deus, que experimentou o perdão de Deus, que compreendeu o que Cristo fez na cruz por ele, perdoa. Perdoa. Seja o que for que fizer, perdoa. Bom, vamos caminhar então para a nossa 8ª parte dessa reflexão. Não nos deixe cair em tentação. Essa palavra grega, preste atenção nisso. A palavra grega usada nessa passagem, onde expressa deixar cair, não nos deixes cair, não nos deixes cair. A palavra eisenenkes. O significado literal dessa palavra é levar para dentro, introduzir. Dessa forma, se nós traduzíssemos literalmente, a expressão seria: e não nos introduza a tentação. Na verdade, o que nós fazemos é oramos a Deus para que Deus não nos leve à tentação. É interessante, né? Porque você pode falar, mas Deus nos levar a ser tentado? Mas quando você lê lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus, cheio do Espírito, ele é levado ao deserto para ser tentado. Quem leva Jesus ao deserto para ser tentado é o Espírito Santo de Deus. E o texto está nos dizendo exatamente isso: Senhor, não nos leve para um lugar onde nós possamos ser tentados. É um reconhecimento de que somos fracos e falhos, então clamamos ao nosso Deus para que Ele tenha misericórdia e não nos coloque em tal prova como foi feito com Jesus. E aí então vem a outra expressão: mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, né? Senhor, sabe, ajuda-nos a ficar livre de toda maldade. É isso que Jesus está nos ensinando, a não sermos levados, né? Ore nesse aspecto, ele está dizendo, para que você não seja levado à tentação, não seja colocado numa prova que lhe seja tão difícil, dolorida. E finalmente nós chegamos na última parte da nossa caminhada, nesse estudo, e eu estou dizendo bem resumido, né? Porque realmente não daria, cada bloco desse era um sermão, eu estou correndo com vocês para resumir aqui. Teu é o reino, o poder e a glória. Olha lá, nós fizemos agora o percurso dessa oração. Nós somos levados, nestas palavras finais, a reconhecermos que Deus é o Senhor de tudo e de todos, que Ele tem todo o poder e glória. Não pode existir uma oração sem este reconhecimento. E quem assim não crê, não tem por que orar. O pior de tudo é que não tem nem a quem orar, né? Se você não crer em Deus. A oração do Pai Nosso, ela é concluída com o discípulo rendido aos pés de seu Pai em adoração. Esta trilha ensinada por Jesus, para que seus discípulos possam orar alinhados com o coração do Pai, ela deve ser praticada por nós. Então, talvez você sempre perguntou, como eu devo orar? Jesus ensinou a orar. Ore assim. Ore e comece a sua oração, Pai Nosso. Lembra, intimidade. Mas essa intimidade é para aquele que aceita Cristo como Salvador e Senhor, porque a este Deus deu o poder de se tornar filho. Então a oração
é para os que têm intimidade. Mas quando você chegar ao Pai, lembre que este Pai está nos céus. Este Pai, Ele não enxerga o mundo a partir da tua perspectiva terrena. Os pensamentos de Deus vão muito além dos nossos pensamentos. O conhecimento de Deus vai muito além do nosso conhecimento. Portanto, todas as vezes que você orar, lembre-se disso. E olhe para o céu, lança os teus olhos aos céus e deixe que a visão, que o pensamento, que o desejo do Pai encha teu coração. E então você clama para que o nome dele seja santificado, para que toda a terra conheça a glória de Deus, para que em todos os povos, tribos, línguas e nações ouçam do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então você clama e diz: Senhor, venha o teu reino, vem reinar, Senhor, sobre toda a terra, vem cumprir tua palavra, e que você possa ter esse desejo ansioso no seu coração, porque já nos tempos do apóstolo Paulo, a igreja orava e clamava, e ansiava para que Jesus voltasse. Nós hoje também devemos: venha o teu reino, porque se você sabe, conhece o que significa o reino de Deus, ore para que Cristo volte. Venha o teu reino, Senhor, vem e faça a vontade do Senhor se cumprir aqui na terra como ela é cumprida no céu. Reina absoluto, vem, Senhor, vem, Maranata, vem Jesus. E então, com esse reino desejoso dentro do seu coração, você vai percorrendo este caminho trilhado, ensinado por Jesus. Agora sim que eu desejo esse reino, Pai. Eu quero pedir o essencial, porque eu não sou desse mundo, eu não vivo para esse mundo, eu vivo para o Senhor. Eu quero pedir, Senhor, tão somente o que eu necessito no meu dia a dia, porque eu quero todos os dias vir aqui nos teus pés e dizer para Ti o quanto eu Te amo, o quanto eu sou feliz de receber do Senhor o que eu necessito no dia a dia. Eu quero o suficiente para hoje, do pão nosso, desta família a qual o Senhor me recebeu. Eu quero o suficiente para hoje, porque eu quero que haja pão para o meu irmão também, para as minhas irmãs também. Eu não quero todo o pão, eu quero só o que eu preciso, Senhor, para hoje. Então, você olha para o Senhor e você pede perdão, porque falhamos, Senhor. Falho com o meu irmão, eu falho com a minha irmã. Eu falho, Senhor, quando eu ando no trânsito. Eu falho, Senhor, às vezes quando eu falho constantemente, Senhor. Eu não consigo viver de tal forma que a Tua santidade seja expressada em mim por inteiro. Me perdoa. Mas também eu já me perdoo, Senhor. Eu já perdoei aquele irmão, aquela irmã que me feriu. Eu já perdoei meu esposo, meus filhos. Eu já perdoei. Senhor, me perdoa como eu já perdoei. Porque aquele que entende o que Cristo fez na cruz, perdoa. Ele não espera alguém pedir perdão, Ele já perdoa. Sim. E que Ele não nos leve ao local da tentação. Não me coloque, Senhor, em provas que eu não possa suportar, onde a minha fraqueza possa ser mostrada, desnudada. Me livra do mal, daqueles que tentam e maquinam contra a minha vida. Eu termino daí sim essa oração, prostrado, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.